Bom, vamos lá. Na nossa análise de hoje, a gente vai quebrar um daqueles mitos super persistentes sobre o início da jornada de recuperação. Sabe aquela ideia de que admitir a impotência é um evento que acontece só uma vez? Como se fosse, sei lá, assinar um contrato, pegar um diploma e pronto, vida que segue. Pois é, as bases do programa nos mostram uma realidade bem diferente. O primeiro passo de Narcóticos Anônimos se parece muito mais com a necessidade de tomar banho. É algo que exige manutenção absolutamente todos os dias. Senão, o efeito passa rapidinho. Em vez de ser só uma linha de largada que a gente deixa lá no retrovisor, essa admissão é o verdadeiro alicerce sobre o qual o nosso dia inteiro precisa ser construído. Vamos mergulhar fundo e entender como essa aplicação diária e intencional molda não só a abstenção, mas uma forma completamente nova e sustentável de viver, de respirar e de interagir com o mundo. Tem um paradoxo fascinante aqui, e que meio que desafia toda a lógica de como a gente costuma resolver problemas. Imagina só um cabo de guerra exaustivo. A vida inteira ensinaram pra gente que, para vencer, é preciso puxar a corda com mais força, aplicar mais controle e lutar com unhas e dentes, né? Mas a literatura vira isso de cabeça para baixo. Ela mostra que, enquanto existia aquela crença de conseguir controlar e gerenciar o uso, o ciclo de sofrimento era quase que uma obrigação, uma força que te arrastava. A verdadeira vitória, por mais contraintuitivo que pareça, acontece no exato milissegundo em que a gente solta a corda. Ao admitir a derrota total, a luta simplesmente acaba. É uma rendição tátil mesmo. A gente para de tentar domar o indomável. E é a partir dessa admissão crua, às vezes dolorosa, de que as coisas saíram dos trilhos, que a gente abre o espaço necessário para a recuperação começar de verdade. Mas, para entender o tamanho dessa rendição diária, a gente precisa primeiro dar nome ao que estamos enfrentando. E a primeira peça dessa engrenagem é a obsessão. E, cara, a obsessão pode ser descrita de um jeito muito visceral. É um fluxo mental que simplesmente não desliga. Não é só pensar muito em alguma coisa. É uma armadilha, um sequestro da atenção. E na rotina de recuperação, a obsessão é muito astuta, porque ela muda de roupa rapidinho. Onde antes o foco era a substância, do nada vira uma obsessão por entregar um projeto perfeito no trabalho, por tentar consertar a vida de um parente, ou por um medo absurdo e paralisante de faltar dinheiro. A mente fica presa num loop sem fim de cenários trágicos e urgências que a gente mesmo fabrica, tentando desesperadamente preencher um vazio que parece não ter fundo. E logo de mãos dadas com a obsessão, vem ela, a compulsão. Se a obsessão é aquele motor de carro girando em falso, gritando dentro da cabeça, a compulsão é o momento em que o pé afunda no acelerador de um carro que não tem freio. É aquele impulso físico e irracional de continuar uma ação ignorando completamente o rastro de destruição que está ficando para trás. As consequências não importam. Famílias podem desmoronar, carreiras incríveis podem empurrá-lo, o último pingo de respeito próprio desaparece e ainda assim uma força cega empurra para frente. É a incapacidade real, física, de parar um processo depois que ele começou. O que prova sem sombra de dúvida que só a tal da força de vontade não dá conta do recado. Agora, para manter essa dupla de obsessão e compulsão funcionando a todo vapor, a doença tem um guarda-costas invisível, que é a negação. Esse é o mecanismo silencioso que protege toda a estrutura. A negação cria uma ilusão super reconfortante de que, não, peraí, no fundo eu ainda tenho controle, é só fazer uns pequenos ajustes. E é aí que nascem as racionalizações mais malucas, sabe? A gente começa a acreditar que trocar de carro, ganhar uma promoção ou fazer aquela clássica fuga geográfica de mudar de cidade e começar do zero vai resolver tudo magicamente. A negação é mestre em disfarçar incontrolabilidade, sempre pintando o problema como algo que vem de fora, nunca de dentro. Ela cega a gente para a realidade, mantendo todo mundo preso numa roda gigante de falsas esperanças. Entender como a nossa cabeça muda com o primeiro passo é fundamental. Antes dessa rendição estruturada, a mente adora operar numa fantasia de onipotência. É a ilusão de ser o gerente geral do universo. A gente jura que, se colocar esforço suficiente, dá para mudar tudo e todos do nosso jeito. O primeiro passo pede para a gente rasgar esse contrato. Ele instaura um compromisso corajoso com a realidade, por mais desconfortável que ela seja. Na teoria psicológica, isso seria como sair de um estado reativo, onde todo mundo está contra a gente, para um estado de aceitação. Não é adoecer de tristeza, mas ter a maturidade de bancar a própria vulnerabilidade. É suportar aquela angústia de que as coisas não vão sair como a gente planejou e finalmente aceitar em paz que o nosso delírio de controle acabou. É tirar a armadura e abraçar a nossa própria fragilidade humana. E abraçar essa fragilidade traz uma sacada libertadora. O crescimento não é uma linha reta, perfeitinha, sempre subindo. Às vezes, a frustração bate forte porque a gente se pega tentando controlar as coisas do mesmo jeitinho que fazia anos atrás. E aí dá aquela sensação péssima de, nossa, voltei para estaca zero. Mas a realidade é que a recuperação é uma espiral contínua.
Sim, a gente pode passar pelos mesmos conflitos, pelo mesmo vazio existencial, mas toda vez que a gente volta para aquele ponto de admitir a impotência, a gente está num andar mais alto. A cada volta completa nessa espiral, a nossa caixa de ferramentas emocionais está mais pesada, mais rica. Aplicar esse princípio de novo não é um fracasso. Na verdade, é um motor que aprofunda a maturidade. E o mais importante, essa espiral não foi feita para ser percorrida sem companhia. De verdade, uma mente isolada é um bairro super perigoso para se andar à noite. Tentar carregar o peso da impotência em segredo só serve para alimentar aquela velha amiga, a negação. A grande virada de chave acontece quando a gente compartilha a nossa vulnerabilidade. Quando a gente se identifica com um grupo, quebra na hora aquele feitiço arrogante de achar que isso só acontece comigo ou ninguém entende a minha dor. O peso que esmaga os nossos ombros fica muito mais leve quando é dividido num espaço de empatia. Na prática, a gente descobre que juntos dá para alcançar uma clareza e uma liberdade que seriam impossíveis de conseguir tentando bater cabeça sozinho. O que nos leva direto ao coração do programa. Essa liberdade que a gente busca não é algo que você compra à vista e guarda na gaveta, é um aluguel. E o boleto vence impiedosamente todo santo dia. O que a gente fez ontem, as coisas incríveis que a gente entendeu no mês passado, nada disso serve para pagar a paz de espírito da manhã de hoje. A liberdade da incontrolabilidade é uma suspensão diária, uma trégua que precisa ser renovada a cada 24 horas. Manter esse estado exige uma consciência superafiada da nossa própria impotência diante das armadilhas da nossa cabeça. E o único jeito de pagar esse aluguel é colocar ferramentas práticas na nossa rotina para evitar que a mania de controle volte de mansinho. Então vamos trazer isso para o chão de fábrica, para a vida real. Como é que se faz essa manutenção? Ela começa literalmente nos primeiros minutos do dia. Não estou falando de teoria bonita, estou falando daqueles 5 minutos antes de sair da cama ou de tomar o primeiro gole de café. A rotina matinal é uma decisão intencional, tomada antes do trânsito dar nó, antes do chefe mandar e-mail, antes dos problemas de casa acordarem. É ativamente assinar a carta de demissão do cargo de gerente do universo logo cedo. Seja por uma meditação ou só uns minutos de silêncio, a ideia é alinhar os ponteiros e decidir que o dia vai ser guiado pela aceitação. É estabelecer que a nossa paz de espírito é inegociável, não importa a bagunça que aconteça lá fora. Aí o dia começa, o ritmo acelera e aquela intenção da manhã vira um verdadeiro botão de pausa na nossa mente. A vigilância prática acontece ali, naqueles milissegundos do cotidiano. É perceber o sangue ferver querendo xingar alguém no trânsito, é notar a necessidade doentia de dar a última palavra numa reunião do trabalho, ou a vontade de controlar a vida de quem a gente ama. Nesses momentos de tensão, a prática diária pede para a gente apertar o botão de pausa e aplicar a impotência ali mesmo, no meio do furacão. É reconhecer que bater de frente e tentar impor a nossa vontade só alimenta o caos e destrói toda a serenidade que a gente construiu no café da manhã. E quando o dia finalmente acaba, a rotina noturna funciona como uma faxina no sistema. É igualzinho a esvaziar a lixeira do computador antes de desligar, sabe? Fazer aquele inventário diário é olhar no espelho com sinceridade e repassar o filme do dia. Rolou alguma manipulação ali? Respondi atravessado por puro egoísmo? Identificar essas derrapadas e admitir que errou é fundamental. Se a gente não tira essas pedrinhas do sapato antes de dormir, elas vão se acumulando, e esse monte de ressentimento não resolvido, de justificativa engolida a seco, é o combustível perfeito para a incontrolabilidade acordar gigantesca no dia seguinte. Para que essa roda de manhã, tarde e noite não trave, ela precisa de um bom óleo. E esse óleo são os princípios espirituais, que aqui são verbos de ação e não palavras bonitas num quadro. A honestidade serve para cortar as nossas próprias desculpas e enxergar a realidade sem filtro nenhum. A mente aberta é o que faz a gente parar de discutir mentalmente com todo mundo e finalmente ouvir quem já tem experiência. E a boa vontade, essa é a mais prática de todas. É literalmente levantar, calçar o tênis e ir para uma reunião num dia de chuva e frio, quando a única vontade era ficar maratonando sério no sofá. Ninguém está pedindo perfeição, tá? O que funciona é a constância em tentar fazer o melhor possível para manter a estrutura de pé. E depois de ver toda essa necessidade de ação e manutenção, a gente chega no ponto central. O sofrimento sempre nasce da ilusão de que a gente está no controle. Então, para fechar nossa análise, a pergunta que precisa ficar ecoando na nossa cabeça hoje é esta. Olhando para sua vida exatamente agora, onde é que aquela tentativa teimosa de controlar uma situação, uma pessoa ou o resultado de algo, está na verdade sugando toda a sua energia e controlando você? Qual é a parte da vida que está um caos simplesmente porque a gente se recusa a soltar a corda? Ter a coragem de enxergar isso e simplesmente abrir a mão, esse é, na essência, o verdadeiro constante libertador, primeiro passo.